Olá pessoal, estamos agora na nossa quarta aula do livro de Gênesis. Na aula passada a gente falou que nessa aula a gente iria dar continuidade, iríamos falar um pouquinho sobre como argumentar diante de pessoas que aparecem pra gente falando sobre a tal da teoria do Big Bang, da tal da teoria da evolução, que é contrária ao que a palavra do Senhor nos ensina. Mas antes de eu falar sobre como você vai argumentar com essas pessoas, é bom a gente se ater ao que está lá em 2 Timóteo, capítulo 2 e versículo 23, que diz assim, olha, e rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar. Então a gente tem que estar apto para ensinar, mas não nos convém contender. Então você vai ter que discernir se a pessoa ela quer um ensino, ela quer a instrução, ou ela quer simplesmente contender com você, entrar numa contenda, entrar num debate. Às vezes ela já está convencida ali sobre o que ela acredita e ela não quer, ela não está aberta para o conhecimento. Na verdade, ela está querendo entrar numa contenda. Então, evita, né? A palavra do Senhor diz que rejeita. Não rejeitar a pessoa, mas rejeitar aquela discussão. Por quê? Porque não vai levar a nada e vai ser uma perca de tempo para você. Mas para aquela pessoa que realmente ela quer aprender, ela está na dúvida, alguém falou com ela sobre a tal da teoria da evolução, ela aprendeu na escola e ela chegou para você, né? E ela falou, né, que está na dúvida, esteja apto para ensinar. E o que a gente vai falar sobre essa tal da teoria da evolução? A primeira coisa que a gente tem que entender é que é uma teoria, né? Aqui fala o seguinte, a teoria é uma hipótese, é uma suposição, é uma ideia, uma opinião, é uma tese. Não existe comprovação científica para a teoria do Big Bang, nem comprovação científica para a teoria da evolução. Essas duas teorias são baseadas apenas no que eles chamam de evidências. Evidências, né, são estudos que eles fazem, eles falam, olha, o macaco e o ser humano têm essa mesma estrutura aqui fisiológica, é parecida, fisiológica, biológica ou química, é parecido. Mas isso não é um argumento para dizer que a gente veio do macaco só porque, às vezes, o nosso sangue é parecido, ou alguma estrutura física é parecida. Não tem justificativa, mas eles baseiam isso e eles dizem que isso é uma evidência. Então, a mesma questão a teoria da evolução também. A teoria da evolução, a teoria do Big Bang, que a gente veio de uma explosão. Como eles não conseguem explicar como que se formou o mundo, eles criaram ali uma suposição, uma hipótese, né? E qual que é essa hipótese? Que teve uma explosão, e dessa explosão, depois de milhões de anos, surgiu uma célula, e essa célula se transformou em tudo que a gente vê nos dias de hoje. Então, essa mesma célula que surgiu de uma explosão, olha só, já é difícil uma célula surgir de uma explosão, porque explosão é só nada de bom, né? Mas vamos supor que realmente teve a explosão e surgiu uma célula. Aí essa célula se transformou na alface que você come, se transformou no tomate que você come e se transformou no ser humano, em todos os animais. Uma única célula saiu aí, olha, evoluindo para inúmeros organismos que a gente conhece no dia de hoje, né? Essa é a teoria da evolução, né? Eu acho que a gente precisa de muito mais fé para crer nisso do que para a gente crer no que Deus ensina na palavra, né? E por falar em evidências, né? Eles usam essa evidência e a gente também tem evidências de que a palavra de Deus ela é correta, né? Por que a palavra de Deus nos fala sobre a origem do homem? Que o homem se originou, né, do pó da terra. Deus pegou o pó da terra e ali daquele pó da terra Deus formou o homem. E se a gente for ver os elementos químicos encontrados no corpo humano, todos esses elementos, olha só, estão presentes também na Terra, né? Aqui mostra a quantidade de cada um e mostra que esses elementos foram encontrados também no pó da Terra. Então, a gente também tem evidências, né, que o que está na palavra é verdadeiro. Por que eu digo evidências? Porque Deus ele não revelou. Lá na Bíblia você não vai encontrar isso. Deus não detalha quais que os compostos químicos que tinham no pó da terra. Por quê? Porque você não precisava saber disso. Para Deus o importante é dizer, olha, eu te criei. A mesma coisa minha filha. Minha filha não sabe como que ela surgiu. Ela só sabe que eu sou a mãe dela, que ela surgiu aqui de mim, né, da minha barriga.
Mas ela não sabe detalhes e nem precisa saber. E a mesma coisa Deus, ele faz conosco. A gente quer saber, mas Deus fala, você não precisa saber os detalhes. A única coisa que você precisa saber é que eu te criei. Então aqui na palavra do Senhor diz o seguinte, em Deuteronômio, olha só, Deuteronômio capítulo 29, versículo 29 diz, as coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos filhos para sempre. Tem coisas que Deus vai te revelar e Deus revelou nas escrituras, tem coisas que não. Por quê? Porque a Bíblia não é um livro científico, a Bíblia não vai conter detalhes, a Bíblia é um livro para nos ensinar, nos instruir na vida. Então não pense você que Deus vai fazer um livro explicando detalhes, por quê? É um livro para alcançar tanto as pessoas mais simples quanto as pessoas mais letradas, mais estudadas. Então Deus não poderia vir com detalhes, né, da criação, e até mesmo porque com o ser humano, né, Deus deu uma inteligência, Deus fala que nos fez a imagem e semelhança dele. Com a nossa inteligência, olha o que a gente já conseguiu fazer, diversas coisas boas, mas também coisas destrutivas. O ser humano está criando bomba atômica para destruir. Imagina se houvesse mais conhecimento que isso. Aonde chegaria o ser humano? Então, tem coisas que Deus não revelou, é do Senhor, Deus não vai revelar. A palavra de Deus fala também em Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, tudo ele fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo em seus corações para que nenhum homem possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Você não vai descobrir, os cientistas não vão descobrir. E a gente sabe que essa teoria da evolução e a teoria de Darwin, a teoria do Big Bang, ela não é unânime. Nós temos diversos cientistas que não concordam com isso. Por quê? Porque é uma teoria, mas existem outras teorias também, porque muitos não concordam. Alguns deles acreditam que há um ser superior, né, que criou tudo. Outros não acreditam nisso, mas estão tentando outras teorias. Por quê? Por falta de evidências que realmente, através de uma explosão, podia acontecer tudo o que aconteceu. E falta de evidências também que de um macaco pudesse ter essa evolução que eles falam aí, né, a seleção natural e chegar até o ser humano. Então, essa teoria ela é questionada não só por cristãos, né, mas por cientistas também. Vocês podem ver aqui, nós temos aqui uma live, essa live aqui, depois eu vou deixar o link aí para vocês, caso vocês queiram assistir. Essa live, ela tem um arqueólogo, que é o Rodrigo Silva, tem um cientista, que é físico, e um que é químico. E eles são totalmente contrários a tais teorias. E nessa live eles explicam o porquê, né? Caso você tenha interesse, você pode assistir. E nós temos aqui uma notícia também do estado de Minas, que fala que grupo de cientistas questiona a veracidade da evolução darwiniana, né? Esse grupo de cientistas são os adeptos do designer inteligente, né? O que é esse entendimento? Esses cientistas, eles entendem que por trás da criação, por trás de todo o universo, existe, né, uma mente inteligente. Não teria como o universo ser o que é hoje se não tivesse alguém, uma mente inteligente por trás disso. Eles não falam que é Deus, né? Eles não falam porque eles são cientistas, mas eles falam que pela complexidade do organismo, né, do nosso organismo, coração que bate, bombeia sangue para o corpo inteiro, a nossa mente, o nosso cérebro, né, as mensagens que são mandadas pelos neurônios, sabe? É algo muito assim, só um gênio poderia criar, né? Não poderia vir de uma explosão, não poderia vir do acaso. É um ser totalmente, né, complexo e é uma máquina, né? Deus é engenheiro dos engenheiros. Hoje um engenheiro consegue construir uma máquina aí, mas jamais uma máquina biológica com a estrutura funcional que nós temos. Então esses cientistas, eles questionam. Então a gente vê que essa teoria, ela é questionável não só por nós que somos né, cristãos, mas ela é questionada até mesmo por cientistas, né? É uma teoria assim, né? Alguns creem, sim, muitos cientistas são adeptos dela, né? Mas tem uma boa parte também que não são adeptos justamente, né, por essas discrepâncias que ela tem, coisas assim que não tem uma explicação lógica. Mas o que a gente sabe é que Deus não vai revelar tudo, também não é interesse. Então, se alguém argumentar com você, você vai falar que é apenas teoria, não há comprovação científica, e se ela quiser pesquisar mais a fundo, você passa para elas as informações que eu vou deixar aí, né, no vídeo para vocês. Dando continuidade às dúvidas que a gente ia esclarecer aqui, nós temos, né, já falamos sobre a teoria do Big Bang, sobre que nós viemos do macaco, que não viemos. Vamos falar sobre onde fica o Jardim do Éden. É interessante que a gente tem na Bíblia
a gente tem evidências, né, da localização de onde foi o Jardim do Éden. Porque a gente vê lá no capítulo 2 de Gênesis que fala sobre que o Éden havia ali 4 rios, né, que regavam o Éden, e era o rio Eufrates, o rio Tigre, Pison e Gion. O rio Pison e Gion, que fala que circulava 2 cidades, né, a gente não tem a localização dele correta, a gente não sabe onde ele... Se existiu, né, a gente não consegue achar hoje, até porque tem mais de 6.000 anos. Então, em 6.000 anos pode ter ocorrido desastres naturais, pode ter secado, pode ter mudado tudo. Então, esses 2 rios a gente não acha, mas a gente achou o Eufrates e o rio Tigre. Então, a gente descobriu a localização, né? Pesquisadores conseguiram entrar, né, ali em um consenso. Ainda há dúvidas, ainda há divergências de entendimento, mas a maioria, né, acredita que o Jardim do Éden, aonde que era, né? Como diz o ditado popular, para lá de Bagdá. Mas é verdade, é em Bagdá, que eu vou mostrar para vocês. Isso é um ditado popular brincando, né? Mas se a gente ver aqui no mapa, a localização, assim, da maioria dos pesquisadores entendem que é em Bagdá, que o Jardim do Éden era no Iraque. Por quê? Porque o rio Eufrates e o rio Tigre, está vendo aqui, eles iniciam aqui na Turquia e eles descem, né, regando tudo aqui, até chegar aqui, ó, no Iraque, Bagdá. Então eles acreditam que o Jardim do Éden era aqui. Mas por que não existe mais Jardim do Éden ali? Porque a gente não consegue mais achar o Jardim do Éden. O que a gente entende que a palavra do Senhor fala que assim que o homem pecou, né, que Adão e Eva foram expulsos do paraíso, Deus colocou um anjo ali guardando, né, a árvore da vida, para que ninguém comesse daquele fruto e vivesse eternamente, porque Adão e Eva pecou, né, e não poderiam mais comer do fruto. A gente vai ver isso daqui a pouquinho no capítulo 3 ali que nós vamos estudar. Mas então, para onde foi esse Jardim do Éden? Como eu disse... com relação às teorias, né? Deus, ele não revela tudo pra gente. Não revela tudo, mas a gente tem evidências. E na palavra tem uma evidência para falar para você para onde que foi o Jardim do Éden. Vamos lá na palavra. Então, a gente vem aqui em Apocalipse capítulo 22. Em Apocalipse capítulo 22, a gente vê que fala sobre um rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia de onde? Do trono de Deus e do Cordeiro. Então esse rio, provavelmente o trono de Deus, estava no céu, né? E fala o seguinte, né, que no meio da sua praça, isso aqui fala sobre a Nova Jerusalém que vai descer do céu, né, após Jesus voltar, após o fim do mundo, né, vai descer uma Nova Jerusalém. E nessa Nova Jerusalém fala o seguinte, que no meio da praça, de um lado, de um e de outro lado do rio, estava quem? A árvore da vida, né? A árvore da vida que estava no Jardim do Éden. Como assim? Então Deus mudou? Deus mudou. Deus tirou a árvore da vida de lá, né? E talvez até tirou o Jardim do Éden, não sei se foi tudo, mas o que a gente sabe, as evidências que a gente tem é que essa árvore da vida, esse Jardim do Éden, Deus transportou, né, para o céu, para que o ser humano não tivesse mais acesso a ele, porque o ser humano caiu em pecado. Então toda a terra ali estava sujeita ao pecado e amaldiçoada. Então Deus tirou e transportou para o céu. E vai voltar para a gente, essa árvore da vida vai voltar. Está lá em Apocalipse, você lê capítulo 21 e capítulo 22, fala que a Nova Jerusalém é descida do céu. E aí você começa a ler detalhes dessa Nova Jerusalém. E um desses detalhes é esse rio e essa árvore da vida. Então, o que a gente tem aqui, nesse mapa aqui, olha. Cadê o mapa? Nesse mapa aqui, olha, que a gente vê aqui, olha, Turquia, a gente vê esses países aqui, olha, a gente vê que o Jardim do Éden não está mais aqui. E, inclusive, essa região onde era o Jardim do Éden, hoje é uma região que está secando, está ficando deserta, né? Tem nada a ver com o Jardim do Éden nos dias de hoje. Por quê? Por causa do pecado, do que aconteceu, Deus tirou, né? Como Deus fez isso, detalhes ele não conta, mas a gente vê lá em Apocalipse que não está mais nesse lugar. E o interessante, né, que com relação aos 2 rios que sumiram, que a gente não, o rio Gion e o rio Pison, que a gente não foi localizado pelos pesquisadores, a gente tem que entender que essa área, que é uma área de constantes desastres, né, desastres naturais, a gente vê que essa é a mesma região que teve o terremoto. A gente vê que a Turquia, olha, tá em outra língua, mas é Turquia. A gente vê aqui a Síria, tá vendo? O terremoto foi aqui, olha, pegou essa cidade aqui, olha, Gaziantep,
Pegou essa cidade de Adana, pegou essa cidade de Alepo. Se você ver as notícias aí, você vai ver que essa cidade aqui, eu acho que Gazian, eu não sei o nome dela em português, né? Mas esse nome estranho aqui. E essas cidades aqui foram as mais atingidas pelo terremoto. Então, essa região onde era, né, o Éden, essa região é essa região que sofre constantes terremotos. Então, isso já é uma explicação por 2 rios que contém na Bíblia não conterem atualmente lá, né? Que é o rio Gion e Pison, né? Provavelmente ou eles secaram ou desastres naturais, né, encobriram esses rios, eles não existem mais. Mas o Eufrates e o Tigres nos comprovam que o Jardim do Éden era nessa região aqui de Bagdá, Iraque, viu? Voltando para a gente estudar o capítulo 3, como eu falei com vocês que a gente ia estudar, vou tirar o mapa aqui, para a gente responder as outras 2 perguntas. Não, uma nós já respondemos, onde fica o Jardim do Éden nós já respondemos. Vamos responder por que Adão e Eva não morreram, porque eles pecaram, né? Isso a gente vai ver no capítulo 3. Então vamos lá para a Bíblia, né? A gente estudou até o capítulo 2 na aula passada, né? E agora nós vamos para o capítulo 3. No capítulo 3, Adão e Eva já estavam ali no Jardim do Éden, né? Vivendo as maravilhas de Deus, mas de repente aparece a serpente, e essa serpente, ela começa a questionar Eva. Será que foi isso mesmo que Deus disse, que você não pode comer dessa árvore? Olha que árvore boa para você se alimentar. E ela começou a influenciar Eva, né? E aí ela fala, o que Eva responde? Deus disse isso mesmo, não comereis, porque se nós comemos, nós vamos morrer, olha só, para que não morrais. E a serpente, né, disse à mulher, certamente não morrereis, né? E ela diz mais, porque Deus, né, Deus falou para você não comer, porque Deus sabe que seus olhos vão ser abertos e você vai ser igual a Deus. Então, o que levou Eva a comer aquele alimento é porque a comer aquele fruto, porque a árvore, o fruto era apetitoso, né? A palavra do Senhor diz aqui, olha, a árvore era boa, né? Para alimento, né? E quando a mulher viu que a árvore era boa para alimento e que era agradável aos olhos e uma árvore desejável para fazer alguém sábio. Então ela quis ser mais sábia, ela queria ser como Deus ali. A gente viu um orgulho crescendo no coração dela. Ela comeu do fruto e ainda deu para o seu marido. E o marido comeu também. Adão comeu e os 2 pecaram, os 2 erraram. E logo depois, Deus, que vinha toda tarde, né, eles tinham uma intimidade, a gente vê que Deus tinha uma intimidade com Adão e Eva. Toda tarde, Deus ia visitar Adão e Eva ali no paraíso, ali no Jardim do Éden. Aí Deus viu que eles estavam lá e Deus pergunta, aonde tu estás? Deus sabia onde ele estava, né, mas sabia que eles tinham se escondido de Deus, né. Então Deus pergunta onde eles estão e eles falam que eles estão escondidos, porque eles estão nus. E aí Deus fala, vocês comeram da árvore que eu falei para vocês não comerem. E aí eles confessam o que fizeram e aí vem os castigos. A gente vê que a serpente, ela é castigada, né? Aqui no versículo 15 a gente vê o castigo dela. No versículo 16 fala sobre a mulher, né? Eu multiplicarei grandemente o teu sofrimento e a tua concepção. Com sofrimento terá filhos e o teu desejo será para o teu marido e ele governará sobre ti. E a gente vê também o castigo para o homem, né? Fala que a terra ela vai produzir, né, espinhos, vai produzir, né, abolhos, ela vai ser de difícil cultivo e do suor da testa dele ele vai ter que trabalhar ali para ter o sustento. Então Deus tirou eles do Jardim do Éden, que o Jardim do Éden tinha tudo pronto, todas as árvores, todos os alimentos, Deus tirou eles dali, né, e Deus lançou eles para fora, né, e olha só o que o Senhor diz, né, mais uma vez a gente vê aqui que tá Pai, Filho e Espírito Santo, porque ele fala, olha, eis que o homem se tornou como um de nós. Então é o Espírito conversando com Deus, conversando com Jesus, os 3 ali, eles conversaram e falaram, o que é que nós vamos fazer agora, né? Aí eles tomam uma decisão, né? Ele agora é conhecedor do bem e do mal, né? Então, para que ele não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e viva para sempre, né? O que Deus fez? Lançou eles para fora do Jardim do Éden. Então, a resposta é a seguinte, não é só morte espiritual que Adão e Eva tiveram. Eles tiveram a morte espiritual, uma quebra do relacionamento com Deus, né, da confiança que Deus tinha que tinha dado para eles, né, aquela confiança que Deus tinha estabelecido, eles quebraram aquilo, quebraram ali o elo espiritual, a intimidade, e também morte física. Por quê? Porque o objetivo de Deus era que eles nunca morressem, era a eternidade, que eles vivessem para sempre, e ali eles poderiam estar se alimentando da árvore da vida e vivessem para sempre. A ideia de eternidade já existia no coração de Deus quando Deus formou Adão e Eva.
Eva. Deus não formou Adão e Eva para eles morrerem, era eternidade. Mas Deus alertou, olha, se vocês comerem, vocês vão perder essa bênção aí da eternidade, vocês vão morrer, né? Deus não disse que morreriam na mesma hora, Deus disse que vão morrer. E é o que aconteceu. A gente vê que Adão, ele morreu. A gente vê também que Eva depois morreu. A gente vai ver isso mais pra frente um pouco. Mas a verdade é essa. Aqui, a última pergunta aqui, né? Porque Adão e Eva não morreram. Na verdade, eles morreram sim, só não morreram naquele momento. Mas a gente tem que ver que para Deus, um dia, né? 1000 anos é como se fosse um dia. A verdade é que Adão não chegou a viver 1000 anos, ele não chegou para Deus, não chegou a viver um dia, né? Então, assim, a verdade é que eles morreram tanto espiritualmente quanto depois fisicamente, mas Deus permitiu que eles povoassem a terra, né? Por isso que Deus não permitiu que eles morressem na mesma hora que eles se alimentaram do fruto. E a gente vê aqui também que... Opa, abri a página errada, espera aí, aqui. Deixa eu fechar aqui Apocalipse, que eu estava lendo, e vou abrir novamente aqui a Bíblia, né? A gente vê aqui que é um colocando a culpa no outro. A gente vê que Eva pôs a culpa na serpente, a serpente, ela fala que a serpente enganou, mas na verdade a serpente não enganou Eva, ela simplesmente influenciou, né? E Eva cedeu àquela influência. A mesma coisa Adão pôs a culpa até mesmo em Deus, que falou, não, foi a mulher que você me deu, Deus, que fez isso. Mas não, Adão foi influenciado por Eva, e ele também comeu. Então cada um tinha a sua responsabilidade, mas ninguém queria assumir a sua responsabilidade. É o que acontece nos dias de hoje também, com muitas pessoas que não querem assumir as suas responsabilidades, né? Então, gente, na próxima aula nós vamos falar mais um pouquinho, nós vamos dar continuidade no capítulo 4, né? E nós vamos falar sobre Caim e Abel, vamos tirar a dúvida, né, de quem era a mulher de Caim, né? Que a Bíblia não fala quem era, mas eu vou explicar para vocês, viu? Então, tudo isso na próxima aula. Então, me aguarde na próxima aula para a gente continuar estudando, viu?